Hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento a dois. Exatamente final de relacionamento a dois. Eu me lembro, Leila, antes de fazer psicologia, eu me lembro que quando eu via uma pessoa sofrendo e chorando no final de relacionamento, seja namoro ou casamento, quando eu via aquele sofrimento da pessoa, eu pensava da seguinte forma: tá sofrendo é porque ama muito, é porque gosta muito do outro, é por isso que está sofrendo. Eu tinha essa crença. Depois de mais de 15 anos de experiência clínica, né, e mais uns 20 anos aí de psicologia na minha vida, eu percebo que 90% ou mais dos clientes que chegam até mim, que sofrem muito com o final de relacionamento, eles sofrem. Por que eles sofrem? A maioria. Eles sofrem porque o final do relacionamento ativou algumas feridas que eles já tinham antes. Exemplo: a ferida do abandono que já tinha, a ferida da rejeição que já tinha, os problemas de dependência emocional que já tinha, os problemas de apego que já existiam e o medo de ficar só. E várias outras demandas também, várias outras causas. Aí a gente percebe, eu lembro que eu escuto muito o paciente, né? E aí depois de 50 minutos, uma hora, eu virava assim pro paciente: e o sentimento? A paciente assustava: e o sentimento? O sentimento de amor, cadê ele? Cadê? E a pessoa se assustava: cadê o sentimento? Porque o que tinha era a dor daquela ferida que já existia. Então é muito importante a gente entrar no processo de autoconhecimento para a gente poder entender por que a gente está sofrendo. Se você não trabalha essas feridas e outras que tem dentro de você, quando você entra num relacionamento a dois, você corre o risco de ser um peso para o outro. Você corre o risco de ser uma pessoa que vai tumultuar a relação. Você corre o risco de ser uma pessoa submissa e dependente do outro, porque você tem medo do outro te deixar. Então eu preciso fazer isso, isso e isso para o outro não me deixar. Então você está movimentando essa relação movido pela energia do medo, movido por um desequilíbrio emocional, por uma dor muito forte. Quando você tem consciência desses problemas, você tem a capacidade de administrar, de lidar e de superar. Aí você já entra numa fase de força, de equilíbrio, porque você está fazendo esse movimento. Eu me lembro de uma amiga que ela terminou um relacionamento e sofreu muito. E era aquela coisa assim, ela não gostava, não tinha consciência que não gostava e queria estar junto da pessoa porque não queria ficar só. Passou uma fase muito difícil, superou. Entrou num outro relacionamento. Viveu um tempo bem com a pessoa, depois não deu certo, o relacionamento finalizou. Aí ela disse da seguinte forma: eu estou sofrendo muito, mas não é porque eu amo ele, é porque eu tenho dificuldade de ficar só. Esse segundo final do relacionamento, a gente já percebe que já tem um equilíbrio maior. A pessoa já está mais consciente das suas emoções e das suas demandas. Ou seja, ela não começa a tumultuar aquele final de relacionamento. E é muito importante a gente parar para observar como estamos finalizando os nossos relacionamentos. Tem pessoas que todo final de relacionamento é tumultuado, é cheio de briga.
Isso é o processo de fechar o ciclo, fechar aquela etapa. Por que fechar a etapa para mim é tão difícil? Por que eu estou tumultuando tanto? Por que eu não aceito esse processo de finalização? Tem um grupo enorme de pessoas que estão no relacionamento a dois. O relacionamento já acabou há muitos anos, não tem mais sentimento. Muitas vezes fica um de um lado, outro do outro lado. E nessas situações existe uma coisa que chama solidão. Um começa a se sentir sozinho e o outro começa a se sentir sozinho. Aí surge a mágoa. Porque nenhum dos dois se sentem compreendidos, ajudados e apoiados pelo outro. E isso vai gerando muita mágoa, muito conflito e muito problema. E muitas vezes a pessoa não consegue finalizar esse processo porque tem muitas feridas dentro de si. Muitas mágoas, né? A mágoa ela vem com a cobrança, porque você tem que fazer isso pra mim, porque você tem que fazer aquilo. No relacionamento a dois é muito comum, né? Essa mágoa vem com uma cobrança. E aí a gente percebe que muitas vezes a pessoa não tem consciência da mágoa, né? Quando você não tem mágoa, você não fica cobrando e exigindo do outro no relacionamento a dois. Então é muito importante você voltar para dentro de você e observar como eu estou agindo, quais são os meus medos, quais são as minhas inseguranças, quais são as minhas feridas, para a partir daí começar o processo de mudança. Esses vídeos, como eu falei para vocês, é um momento de compartilhar a experiência, mas é muito importante vocês procurarem a ajuda de um profissional para poder aprofundar maior e para poder ajudar vocês a se libertar das raízes, das causas, né, desses problemas que geram tantas dores e tantas feridas. Muitas vezes a gente não se abre para o processo de mudança e aí a gente entra numa situação de vítima e de muito sofrimento emocional. Nós somos merecedores de ter uma vida boa, nós somos merecedores de ter relacionamentos saudáveis, de ter a oportunidade de viver um grande amor, de ter um companheiro ou uma companheira, mas para isso a gente precisa se preparar emocionalmente falando. A gente precisa se libertar de muitas feridas e muitas dores, porque senão a gente vai levar isso para o relacionamento a dois, a gente vai tumultuar e mais, vai dizer que a culpa é do outro. Não temos o poder de mudar o outro, temos o poder de mudar a gente mesmo. Então vamos começar o nosso processo de mudança interior. Um abração a todos. É com muito carinho e alegria que eu estou compartilhando as minhas experiências com vocês.